professor Anthony. Estou trazendo para vocês aqui, junto com a OpenBook e apostila, a resolução de mais um simulado voltado para o ESA, um simulado de matemática. Esse é o nosso quarto simulado. Você pode acompanhar aí os vídeos anteriores. Eu vou deixar o link na descrição de todos os outros simulados anteriores para ESA, que também é elaborado pela OpenBook e apostilas e respondido por mim aqui no meu canal. Vou deixar o link para você acompanhar o Instagram da OpenBook e apostilas. Vou deixar o link para você acompanhar o meu Instagram também, o Anthony. E o link para você baixar este simulado em PDF. É um simulado OpenBook e apostilas, né? E respondido pelo professor Anthony, o simulado de matemática. Tranquilo? Acompanha também os simulados anteriores. Se você está se preparando para a ESA, os simulados anteriores também estão disponíveis para você baixar, responder e depois acompanhar a resolução do vídeo. A OpenBook e apostilas que tem um material completíssimo aí na preparação para o ESA. Então não deixa de acompanhar aí as novidades da OpenBook apostilas. Então vamos aqui à primeira questão, que ele diz o seguinte: o volume de um tronco de pirâmide de altura 4 decímetros e cujas áreas da base são 36 e 44 vale. Aí o detalhe, né? Para a gente responder essa questão, basta apenas usar a fórmula do tronco de pirâmide, né? O volume do tronco, que é 1/3 da altura, multiplicado pela área da base maior, mais a raiz do produto das bases maior pela base menor, mais a área da base menor. Fecha aqui, ó. E essas informações a gente tem aí no texto. O volume do tronco vai ser 4/3, área da base maior 144, mais a base maior 144, a menor 36 e a menor aqui 36. Fecha. Primeiro extrai lá a raiz, fica 4/3. Eu posso somar aqui 144 com 36, que dá 180. Mas não precisa fazer essa multiplicação aqui, né? Você primeiro tira a raiz do 144, depois do 36. Aqui é 12 vezes 6. Eu só posso fazer isso aí porque está multiplicando, ok? Então aqui agora, ó, vai ficar o volume 4/3 de 180 mais 72. Aí o volume 4/3 de 180 mais 72 vai dar 252. Eu posso fazer a simplificação do 3 com 252, que dá 84. Em seguida, eu multiplico 84 por 4, que dá 336. E a resposta para essa questão está na alternativa de letra E, de ESA. Uma observação aqui é que essa não é uma fórmula muito frequente, né? Então, você deve tomar um pouco de cuidado para não esquecer ela com facilidade. Identifique a alternativa que apresenta a frequência absoluta de um elemento xi, cuja frequência relativa é igual a 25% e cujo total de elementos é 72. O que é que ele está dizendo? Que esse elemento xi aparece 25% das vezes em um grupo que tem 72 elementos. Então, para descobrir a frequência absoluta, basta calcular 25% de 72. Aí aqui, ó, 25% equivale a 1/4. 1/4 de 72. 1/4 de 72 é igual a 18. Então, esse elemento tem frequência absoluta de 18. Alternativa, letra A. Simples.
José e Pedro constituíram uma sociedade onde José entrou com 2 milhões, Pedro com 2 milhões e meio. Após 8 meses, José aumentou seu capital para 3 milhões e meio e Pedro diminuiu seu capital para 1 milhão e meio. No fim de 1 ano e 6 meses, houve um lucro de 344 mil. A parte do lucro que coube a José foi de... Bom, é uma questão clássica de proporcionalidade, de divisão proporcional. A gente sabe que quem investe mais vai ganhar mais. O detalhe é o seguinte, que eles investiram por um período de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses equivale a 18 meses. E nesses 18 meses aqui, eles variaram o valor investido. Nos primeiros 8 meses, José investiu 2 milhões, Pedro 2,5. Depois houve alteração. José aumentou para 3,5 e Pedro diminuiu para 1,5. Então, qual é o lucro de José nessa história? Primeiro, a gente precisa saber quanto cada um investiu. Vamos aqui analisar José. Quanto foi que José investiu nesses 8 meses? José começou durante 8 meses investindo 2 milhões. Eu vou tirar os 2 zeros lá dos milhões, vou deixar só aqui. Investiu 2 milhões, tá? Isso dá um total de 16 milhões. Nos 10 meses restantes, ele aumentou isso para 3 milhões e meio. Vou só deixar com duas casas aqui. Aumentou para 3 milhões e meio, o que dá um total de 35 milhões. Então, José investiu 81 não. Investiu 51 milhões, né? Ele investiu 16 milhões em 8 meses, mais 35 milhões em 10 meses, o que dá um total de 51 milhões de reais investidos em 8 meses. Tá? Agora vamos ver Pedro. Quanto é que Pedro investiu ao todo? Nos primeiros 8 meses, Pedro investia 2 milhões e meio, o que dá um total de 20 milhões, ok? 20 milhões aqui. Nos 10 meses seguintes, Pedro reduziu, só passou a investir 1 milhão e meio, o que dá um total de 15 milhões de reais. Sendo assim, Pedro investiu quanto? 8 meses investindo deu 20 milhões e nos 10 meses restantes deu 15 milhões. Dá um total de 35 milhões de reais. Ok? Então, qual é o total investido aqui? O total investido é o quanto investiu José mais o quanto investiu Pedro, que dá uma soma de 86 milhões investidos, né? O total de investimentos é de 86 milhões. 86 milhões de reais investidos. E agora o lucro, que é de 344, vai ser repartido proporcionalmente. Aí isso é uma questão muito tradicional. Você pega o lucro, divide igualmente pelo total que foi investido, e para saber o que cada um lucrou, você multiplica pelo quanto foi investido para cada um. Como ele está querendo o lucro de José, basta pegar aqui o lucro, que é de 344 mil, dividir pelo total investido. O total investido é de 86 milhões. E multiplicar pelo valor que José investiu. José investiu um total de 151 milhões de reais. Lembrando que zero mata zero aqui. Eu não coloquei os zeros do milhão, que não vai influenciar aqui na nossa conta. Eu 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Faço as multiplicações e divisões devidas, né? Multiplico 344 por 51, depois divido por 86. Posso fazer mais simplificações aí, se for o caso. E isso vai me dar um total aqui, ó,
quando você fizer essas continhas, né, essas contas aí são simples, você consegue fazer rápido, vai dar 204 milhões de reais investido, 244 mil, né? Aqui é mil, né? O lucro vai ser em mil. Tá? 204 mil reais que foi lucrado por José. Tranquilo? Alternativa, letra D. A questão também, o restante da questão é simples, né? É sempre tradicional, é sempre do mesmo jeito. Você pega aqui o total do lucro e divide igualmente para o que foi investido. E para saber quanto cada um lucrou, você multiplica pela parte que foi investida de cada um. Tá? E fica meio perdido sem saber para onde ir. Então, matemática é o seguinte. Se a ideia está na sua cabeça, bote no papel para ver o que vai acontecer. Não fique com a ideia na cabeça e depois que vê alguém responder, diz assim, eu pensei isso. Então, para ver se a sua ideia funciona, você precisa escrevê-la. Escreva e veja o que acontece. Se não for para lugar nenhum, você apaga e refaz, certo? Não vai ficar aí achando que está errado, que não vai para lugar nenhum. Então, para saber se você está certo ou não, você precisa escrever isso. Aí você vai ver no resultado final, se vai para algum lugar ou não. Então, vamos aqui. Sejam RS as raízes da equação. O valor numérico da expressão R mais S mais 1 vezes R mais S menos 1 é... Olha, primeiro, que tipo de equação é essa? Aqui, ó, segundo grau. Como é que resolve as equações de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Beleza, então depois que encontrar as raízes da equação, você faz o R mais S e faz essa multiplicação aqui. Então vamos atrás das raízes dessa equação. Primeiro, quem são os coeficientes? Quem é o coeficiente A nessa equação? O A está acompanhando o x ao quadrado, raiz de 3. O B acompanha o x, então é 3. E o C é o termo independente, menos raiz de 7. Agora eu venho, eu gosto de fazer separado. Primeiro eu calculo o delta. Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é a raiz de 3, vezes o c, que é menos raiz de 7. Fechou. Aí, delta, 3 ao quadrado é 9. Olha o jogo do sinal aqui, menos vezes menos dá mais. 4 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 7 vai dar 4 raiz de... Isso, como 3 nem 7 tem raiz e nem o produto vai dar para simplificar, fica 4 raiz de 21. Ok? Então, está aqui o delta. Agora eu venho atrás das raízes. x1, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. A diferença entre as raízes vai ser o sinal. Né? Então, menos b, menos 3. Uma vai ser mais, aí a raiz do delta, a raiz de tudo isso. A raiz do delta, a raiz de 9 mais 4, raiz de 21. Fecha aqui. Dividido por 2a. Dividido por 2a. O a é a raiz de 3, né? Então fica 2 raiz de 3. Ok? Aí, continuando aqui. Agora tem a outra raiz. Uma é de mais e a outra é de menos. O x2 vai ser 3 menos raiz de delta, que é a raiz de 9 mais 4 raiz de 21. Cuidado para não cometer erros aqui. Dividido por 2 raiz de 3. Aí tem um detalhe. Ele está pedindo, vejam, para você fazer esta expressão. Você não vai pegar, as raízes são R e S. R e S. Você não vai pegar do jeito que está e colocar aqui não. Vai dar muito mais trabalho. Faça separado R mais S. Veja que aparece R mais S nas duas. Então, R mais S. Aí, R
é a primeira lá. Menos 3 mais raiz de 9 mais 4 raiz de 21. Fecha. Dividido pela raiz de 2 raiz de 3. Aí, mais, veja agora, mais esta outra daqui, ó. Aí o sinal do mais aqui vai se juntar com esse menos, vai ficar menos 3 menos raiz de 9 mais 4 raiz de 21. Dividido por 2 raiz de 3. Aí olha para aqui agora. O que é que tem aqui? Uma soma de fração com o mesmo denominador. Nós temos menos 3, que dá menos 6. E aqui, ó, esta parte e essa são simétricas, vai dar 0. Então, isto tudo aí, raiz quadrada de 9 mais 4 raiz de 21, e o outro é negativo, menos raiz quadrada de 9 mais 4 raiz de 21 vai dar 0. Então, ficou menos 6 dividido por 2 raiz de 3. E agora é só fazer a racionalização disso aí, né? Faz a racionalização e a simplificação disso. O resultado disso aqui, ó, vai ficar o seguinte. Vamos continuar aqui. Vamos fazer passo a passo. 6 eu posso simplificar com 2. Fica menos 3 sobre a raiz de 3. Eu vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 3. Simplifico. Isso ficou menos raiz de 3. Então, eu já sei quanto é R mais S. E agora eu calculo o que ele está pedindo. Ele está pedindo para calcular R mais S mais 1. R mais S mais... R mais S é menos raiz de 3. Mais 1. Fecha. E aqui, ó, R mais S menos 1. Então, menos raiz de 3 menos 1. E nós temos o seguinte. Isto é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque é o produto da soma pela diferença. Se você tiver em dúvida, você faz aqui, ó, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Dá 3 positivo. Menos raiz de 3 vezes menos 1. Dá mais raiz de 3. Agora é a vez do 1. 1 menos raiz de 3, menos raiz de 3. Menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Ó, raiz de 3 com raiz de 3 morreu. 3 menos 1, 2. O resultado disso é 2. Alternativa de letra E. Parece uma questão longa, difícil, demorada, mas é porque eu fiz devagarinho aqui, passo a passo, mostrando, né, cada passo aí que eu dei. Fazendo devagar para você não se perder. Mas não é. É uma questão pura de equação de segundo grau, onde você tem que encontrar as raízes e resolver a expressão. Se você coloca os valores da raiz direto ali, pode ser que dê mais um pouquinho de trabalho. Então, eu fiz separado. Outra questão aqui, a questão 5, envolvendo as fatorações, onde você tem que lembrar aqui a soma do cubo de dois termos, o cubo da soma, né? E as técnicas de fatoração. Veja, é importante saber produtos notáveis. Isso é uma questão de produtos notáveis. Simplificar expressões algébricas. Saber todas as técnicas de fatoração. Saber bem, para não esquecer nenhuma. Porque ó, isso não é questão difícil. O problema é lembrar as técnicas de fatoração. Então se liga, anota, faz exercícios, regulamentos sobre isso. Vejam só, ele dá duas expressões aqui, o M, o N. Pede para você calcular o valor de M dividido por N para x igual a raiz de 2. Você pode fazer isso de várias formas. Já começa colocando no x a raiz de 2. Isso é uma das possibilidades. A outra é você fazer a simplificação disso. A minha primeira ideia foi fazer a fatoração de cada um dos casos e responder por último usando a raiz de 2. Mas você pode fazer. Você pode colocar. O que vai acontecer?
aí pode ser que seja simples ou não. Eu não fiz substituindo direto. Primeiro eu fiz a fatoração, depois eu fiz o valor numérico do que ele está me pedindo, que é m dividido por n. Primeiro vamos ajustar isso aqui, essas coisas. Olha, vamos começar pelo m. Preste atenção no m. O m, na parte de cima, na parte do numerador, a gente tem aí, ó, uma coisa enorme, né? Negócio grande, parece assustador. Mas o que é isso? Qual é a fatoração para isso aí? Isto aqui nada mais é do que o cubo da diferença. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o cubo do segundo, ou melhor, o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Isto aqui em cima nada mais é do que x menos 1 a terceira. Desenvolva isso, vai chegar nisso aqui, tá bom? E aqui embaixo, olha aqui embaixo. Vejam, olha para esses coeficientes, são múltiplos de 5. Eu posso começar colocando 5 em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. E o que ficou entre parênteses é um trinômio quadrado perfeito, não é? Ou o quadrado da diferença de dois termos. Aí aqui ó, vai ficar 5. E o que está entre parênteses é x menos 1 ao quadrado. Resolve para ver se não volta para cá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Simplificou aqui o m. Agora vejamos o que acontece com o n. O n. O que a gente tem ali em cima é a diferença de dois cubos. E a diferença de dois cubos, ela pode ser escrita da seguinte maneira. X menos 1 vezes aí, ó, o quadrado do primeiro mais o primeiro mais 1. Bom, o quadrado do segundo aí. E aqui embaixo, repara, esse coeficiente e esse são múltiplos de 5. Então, é 5 mais 2. Pode ser que não saia daqui. Então, ficou aqui embaixo 5, que multiplica x mais 2. E o que é que ele está pedindo para a gente fazer? Uma divisão de fração. A primeira é m. E como é que resolve as divisões de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira, no nosso caso, é o m. X menos 1 ao cubo dividido por 5. Desculpa aí, eu ainda posso simplificar mais um pouquinho o m. Eu acabei passando direto aqui e não percebi. Só um instantezinho assim, antes de terminar o resto, né? Antes de fazer a divisão de fração, é que eu ainda posso simplificar o m mais um pouquinho, ó. X mais 1 ao quadrado, eu corto com esse 3. Então ficou x menos 1 sobre 5. Tá? Pronto, agora ficou mais simples mesmo. Poderia simplificar e eu tinha esquecido dessa parte. E agora sim vamos resolver a divisão de fração que ele está pedindo. O m dividido pelo n. Então a divisão de fração é, repete a primeira, que é o m, x menos 1 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Veja, dá para simplificar alguma coisa aqui no n além disso? Não, não tem como cortar nada. Então eu vou ter que inverter toda ela aqui. Ó. Inverte, vai ficar 5, que multiplica x mais 2, vezes, ou melhor, dividido por x menos 1, vezes x ao quadrado, mais x mais 1. Fechou aqui. Aí, repara que eu ainda posso simplificar aqui agora. Ó. Eu posso fazer uma simplificação. Eu posso simplificar o x menos 1 com o x menos 1. E o que ficou, ó, ainda tem o 5. Ó. 5 eu simplifico com 5. Ficou x mais 2 dividido por x ao quadrado. Deixa eu organizar isso, que a letra ficou horrível. Né? Ficou x mais 2 dividido por x ao quadrado
mais x mais 1. Como ele está pedindo o valor de m sobre n para x igual a raiz de 2, onde tiver x, eu vou substituir pela raiz de 2. E vai ficar o seguinte, ó. Onde tem x, eu troco pela raiz de 2. Onde tem x, eu troco pela raiz de 2. E o detalhe aqui, ó, vamos ser direto. Quando você eleva a raiz de 2 ao quadrado, fica 2. Mais raiz de 2 mais 1. Então, aqui, ó, raiz de 2 mais 2. 2 mais 1, 3. Aí vai ficar a raiz de 2 mais 3. E o que a gente deve fazer aqui embaixo? Isso mesmo, racionalizar, né? Então, eu vou racionalizar esse denominador. É multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 3 e multiplica pela raiz de 2 menos 3. E aqui eu multiplico pela raiz de 2 menos 3. Embaixo eu já sei, né? Pego o atalho, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha, o quadrado do primeiro, o quadrado da raiz de 2 é 2 e o quadrado de 3 é 9. E aqui eu multiplico, ó, raiz de 2 pela raiz de 2 dá 2. Raiz de 2 por 3 fica menos 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 dá mais 2 raiz de 2. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Tá? Aí, ó, 2 menos 6 menos 4. Menos 3 mais raiz de 2 dá menos raiz de 2. E 2 menos 7, melhor, 2 menos 9 dá menos 7. Multiplicando todo mundo por menos 1, veja, negativo, negativo, negativo. Menos dividido por menos em tudo vai dar mais. Fica 4 mais raiz de 2 sobre 7. E isso está na letra E. É uma questão envolvendo polinômios. Então, saber divisão de polinômios, né? Soma, multiplicação e divisão de polinômios é fato importantíssimo. Então, vamos ver o que diz aqui. Seja P de x e Q de x. Se P de x dividido por Q de x determina um quociente Q' e um resto R de x, o valor de Q' de 0 mais o resto de 1 é... Ó, primeiro, a gente tem que efetuar a divisão dos polinômios, ver qual é o resto e qual é o quociente e fazer o que ele está pedindo. Calcular o quociente quando x é 0 e calcular o resto quando x é 1. Certo? Então, vamos lá. O detalhe é o seguinte, ó. Presta atenção aos expoentes. 4, 2. É bom deixar organizado em ordem decrescente. Está em decrescente, mas está faltando o termo de grau 3. Aí você completa. Fica 2, x à quarta, mais... Aí, para completar, você bota 0x à terceira. Menos 5x ao quadrado, mais 3x menos 2. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Aqui não precisa completar. Menos 3x mais 1. A divisão é sempre o primeiro com o primeiro, tá? Para voltar, você multiplica e troca o sinal. Então, 2x à quarta dividido por x ao quadrado, isso é 2x ao quadrado. Agora, você multiplica por cada um desses e traz para cá com o sinal negativo. Então, 2x à quarta, 2 vezes 3 dá 6, negativo você vai colocar positivo, mais 6x à terceira. 2x ao quadrado vezes 1 dá 2. Positivo, você coloca negativo 2x ao quadrado. E fecha aqui. Ó. Então, cortou porque vai dar 0. 0 mais 6 dá 6x à terceira. E menos 5 menos 2 dá menos 7x ao quadrado. E baixa o restante, né? Baixa o mais 3x e o menos 2.
Divide 6 ao cubo, 6x ao cubo por 6x ao quadrado. Vai dar 6x. Multiplica por cada um e traz para cá com o sinal trocado. O primeiro sempre dá igual, você troca o sinal. 6 vezes menos 3 dá menos 18, você coloca mais 18, troca o sinal e x ao quadrado. 6 vezes 1 dá 6, dá positivo, você vai colocar negativo e o x. Bom, mesma coisa aqui, ó. Negativo dá 0, menos 7 mais 18 dá 11, 11x ao quadrado, menos 3x, menos 2. 11x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá mais 11. Faz a multiplicação, troca o sinal, ó, vai dar 33 positivo, negativo, você coloca positivo. E aqui dá mais 11, você coloca menos 11. Achamos o resto, aqui dá 0, ficou 30x ao quadrado menos 13. Este é o quociente, que é a linha que ele fala, e esse aqui é o resto que ele fala. Como ele está pedindo para calcular o quociente que linha em 0, onde tiver 0 no x aqui no quociente, você coloca. Aí de cara vai ficar 30 vezes 0, que dá 0. E sobra só o menos 13. Agora o resto. O resto ele pede para calcular quando x é 1. Perdão, gente, eu troquei. Calma. Eu troquei aqui. O quociente não está lá embaixo, ó. O quociente está aqui, ó. O quociente é aqui, ó. Então, onde tem x, você coloca o 0, né? E multiplicar por 0 vai dar 0. Então, vai morrer aqui 2x ao quadrado vai dar 0. Aqui vai dar 0. Fica só o 11. Tá? Aí, agora, o resto quando x é 1. Aí, aqui embaixo, você vai trocar o x por 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 30 é 30. Aí, fica 30 menos 13. E 30 menos 13 é igual a 17. Pronto, achamos o que ele estava querendo, né? O Q0 e o R1. E ele pede para você fazer a soma. Q0 é 11 e R1 é 17. Somando isso aí, 28. Alternativa de letra B de bacia. Questão tranquila também. Divisão de polinômio. E o que ele incrementa aí é só o resto 1, o resto para quando x 1 e o quociente quando x é 0. Questão letra B, 28. Ele diz o seguinte: uma secante R a uma circunferência de 6 cm de raio determina uma corda AB de 8 raios de 2 cm de comprimento. A reta S é paralela à reta R e tangente à circunferência no menor arco AB. A distância entre R e S é de... Olha, vamos tentar fazer o desenho dessa figura. Temos uma circunferência, que não ficou uma circunferência. Mas vamos lá, tentar aqui. Uma circunferência que pareça com uma circunferência. Também não ficou parecido. Então vamos tentar aqui, mais uma vez, uma circunferência que parece uma circunferência. Agora sim. Aí tem uma reta tangente, né? Vamos desenhar de outra cor aqui uma reta tangente. Ou tangente não, uma reta secante. Primeiro uma secante. Tá aí, a secante que corta a circunferência em 2 pontos. Aqui. No ponto A e no ponto B. E aí tem outra reta, né? Que é tangente no menor arco, aqui. Tangente à circunferência e paralela. Essa é a reta S. E essa é a reta R. E está aqui o centro da circunferência. Ele já informou para a gente aí o raio da circunferência. Olha, o raio dessa circunferência é 6 centímetros. E o que ele está querendo que você descubra é a distância entre a reta paralela, entre as retas paralelas. Isso aqui, ó.
essa distância de roxo. E agora, José? Aí, repara o seguinte. Isto aqui no ponto de tangência é perpendicular. Então vai ser perpendicular aqui. Daqui para cá, olha, nós temos o raio da circunferência. Aqui também é 6. Se você completar isso aqui, veja, esta parte vermelha mais esta parte roxa forma também o raio da circunferência. E eu tenho como descobrir isso. Porque eu sei o comprimento AB da corda, que é 8 raiz de 2. E este ponto de tangência vai bater aqui no centro desse segmento aí. Vai dividir ao meio. Então, vai ser 4 raiz de 2. E aqui é o que falta descobrir. Eu descobrindo isso, como eu sei o tamanho do raio, o que falta é a distância entre as paralelas. Ficou um triângulo retângulo. Hipotenusa 6, 6 ao quadrado. Cateto x e o outro cateto 4 raiz de 2. 6 ao quadrado 36, x ao quadrado, e aqui fica 4 ao quadrado 16, vezes 2, 32. Traz o 32 com o sinal de menos, fica 36 menos 2, 4. E aqui, 2. Então, esta parte vermelha aqui, ó, o x, é 2. Como eu sei que daqui até aqui é o raio, e esse raio é 6, então o que falta é a parte roxa, a distância entre as paralelas. Tudo é 6, eu já tenho 2, então o restante é 4 centímetros. Letra D de dado. Um triângulo ABC circunscreve um círculo de raio R. Se ele circunscreve, ele está por fora. O segmento de tangente ao círculo tirado do vértice A mede 4. Se o lado oposto a esse vértice mede 5, a área do triângulo ABC é em centímetros quadrados. Então vamos lá para mais um desafio, que é fazer um desenho representando essa situação. Está aqui a circunferência. Agora vamos desenhar o triângulo. Ele circunscreve a circunferência. Está aí. Nos mínimos detalhes. Perfeito, né? Ficou perfeito. De vértice A, B e C. Vértice ABC. Então vejam bem. Ele diz que o segmento tangente aqui, ó, partindo do vértice A, mede 4. Isto aqui é 4 centímetros. Todo mundo conhece que o outro segmento tangente aqui também vai ser 4. E o lado oposto aqui, o lado oposto, mede 5. Ele quer que você determine a área deste triângulo. Aí tem uma formulazinha que calcula a área de qualquer triângulo ou qualquer polígono, que é o semiperímetro vezes o apótema, né? Vezes o apótema do triângulo. Semiperímetro vezes o apótema. E o apótema está aqui, ó. O apótema é a distância do centro até aqui. E este apótema coincide com o raio da circunferência, um raio R, né? Semiperímetro vezes o apótema. Escrevi o R aqui, mas é apótema. E o apótema vai coincidir com o raio, neste caso. E agora, como é que eu vou fazer? Olha, se eu chamar este lado de B e este lado de C, aqui embaixo ficará B menos 4, que é o que já tem lá. E aqui também ficará C menos 4. Pela mesma propriedade, segmento tangente, aqui vai ser B menos 4. E aqui vai ser C menos 4.
eu sei que esse lado BC mede 5 centímetros. Então, quando eu somar B menos 4 mais C menos 4, isso tem que dar 5. Logo, B mais C, ó, menos 4 dá menos 8 e passa para lá mais 8. Aí vai ficar 5 mais 8, que é igual a 13. Certo? Pronto, guarda isto aqui. Agora eu vou atrás do semiperímetro. O semiperímetro é a soma das medidas dos lados dividido por 2. E o semiperímetro vai ser B mais C mais 5 dividido por 2 vezes o apótema. E o apótema é o raio. Então aqui, ó, B mais C eu já tenho, que é 13, mais 5 vezes o raio dividido por 2. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes o raio do círculo é a área deste triângulo. A alternativa é a letra D. É questão boa, viu? Essa é uma questão boa. A 9 ele pergunta em qual quadrante pertence a extremidade do arco 1998. 1998. A Copa da França. Onde Ronaldo Fenômeno teve aquele lapso lá, que ninguém sabe até hoje o que é que foi. Então aqui, ó, tem o círculo trigonométrico, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. A gente sabe que é de 0 a 90, 180, 270. E lá fica o 360 graus. Bom, 1998 ele deu várias voltas nessa circunferência. Então, eu vou pegar o resto da divisão por 360. Eu vou pegar 1998, dividir por 360, divido por 360 e pego o resto da divisão. Quanto é 1900? Eu botei 96, ó. É 98. 1998 e divido por 360. Aí quanto é esta divisão aí de 1990? Deixa eu apagar aí que ficou sujo, ficou feio. Então 1998 dividido por 360. Vamos tentar aqui 5 para ver o que acontece. 360 vezes 5. Eu não fiz essas contas. Aí, ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 1.800. Se eu botar mais um, passa, né? Então, 1.800. E sobra, deu 5 voltas, né? Deu 5 voltas completa, que é o quociente. E sobra quanto? 198 graus. Então, este resto da divisão aqui é o que vai estar a extremidade do arco. Então, a extremidade deu 198. Passou de 180. Então, ele se encontra e é menos de 270. Então, ele encontra-se no terceiro quadrante. Alternativa, letra C. Se um arco passar de 360 graus, significa que ele está dando mais de uma volta. Você divide por 360 e pega o resto da divisão para saber qual é a extremidade. Sendo seno de x raiz de m raiz de 2 menos m e o cosseno raiz de 3 menos m, determine o valor de m. Bom, aqui é o seguinte, você vai ter que lembrar da propriedade fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria, que é seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado, e isso dá 1. Então, eu vou pegar ali, ó, quem é o seno de x? Raiz de 2 menos m. Eleva ao quadrado. Mais. Eleva ao quadrado, que é o cosseno. Isto é igual a 1.
Aqui, olha, corta. Aqui também. Ficou 2 menos m mais 3 menos m igual a 1. M menos m dá menos 2m. 2 mais 3, 5. Passa para lá menos 5, fica 1 menos 5 dá menos 4. E menos 4 dividido por menos 2 dá 2 positivo. E isso encontra-se na alternativa de letra B. Bom, questão bem simples. É só lembrar da relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. Um vendedor sempre coloca seus produtos à venda com lucro de 70% sobre o custo. Se o preço de custo de certo produto aumentou de R$ 170, que corresponde a 20% do seu preço, que tal produto era vendido? O novo preço de venda é... Bom, o que é que está acontecendo aí? Ele diz que o lucro é de 70% do custo, né? E que esse produto aumentou R$ 170, que isso é o equivalente a 20% do que era antes. Isso aqui é 20% do valor de antes, do valor antigo, né? Do valor antigo. Então, 20% do valor antigo. Aí todo mundo sabe daquela relaçãozinha que o lucro é o preço de venda menos o custo. Como a gente está interessado no preço de venda, eu vou deixar aqui que a venda é o lucro mais o custo. Bom? Aí continuando. Eu não sei que a venda é lucro mais custo e que o lucro é de 70% do custo. Então já consigo escrever aqui o seguinte, ó. No lugar do L, 0,7 de C mais C. Então a venda vai ser 1,7 do preço do custo. Resta agora descobrir qual é esse preço de custo. A gente sabe que o preço de custo era 20% do valor antigo. Então, está aqui, ó, o valor antigo está aqui, ó. 20% do valor antigo, que é 1,7C, que equivale a 170 reais. Aí, fazendo aqui, ó, multiplicando 0,2 por 1,7, vai dar 0,34 e você vai passar dividindo. Então, o custo antigo era de 500 contos, 500 reais. E este custo teve um aumento de 170 reais. Então, o novo custo vai ser os 500 mais o valor aumentado, 170. O que dá 670. Esse é o novo custo. Mas o cara lá sempre vende com lucro de 70%. Então, ele vai lucrar 70%. Vai ter que aumentar e depois ver quanto é 70% e botar para vender. 1,7 para calcular um aumento de 70%, você multiplica por 1,7. Então, pega o preço de custo, 670, e multiplica por 1,7. Que vai dar R$ 1.139. Isso está na letra C de casa, ok? Esta próxima questão dá uma certa canseira. E você pode olhar para isso aí e dizer assim, eu não sei para onde vai, né? Ou então você diz, eu não sei para onde vou, né? Porque isso aí parece coisa de outro mundo. Mas olha, vamos com calma. Se você pegasse essa expressão aqui, só isso aqui, o que é que você iria fazer à primeira vista? Racionalizar. Se você pegasse qualquer uma dessas separadamente,
A primeira ideia é racionalizar. Então, racionaliza cada um desses termos e vê o que é que acontece. Eu vou racionalizar 2 e vou deixar o resto para você fazer, para você perceber isso. Eu vou falar o que é que acontece aqui. Então, vamos racionalizar 1 sobre 1 mais a raiz de 2. Todo mundo sabe racionalizar. Multiplica pelo conjugado 1 menos raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Nós teremos o seguinte aqui. Vai ficar 1 menos raiz de 2. E aqui fica o quadrado do primeiro, 1, menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 2 é 2. Então, fica 1 menos 2, que dá menos 1. E isso fica menos 1 aqui em cima. E aqui vai ficar mais a raiz de 2. Agora eu vou racionalizar. Vou mudar a cor para ficar aqui colorido. Eu vou racionalizar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, raiz de 2 mais a raiz de 3. Mais não, menos. Menos a raiz de 3. Raiz de 2 menos a raiz de 3. Raiz de 2 menos a raiz de 3. Antes você percebe o seguinte, né? Que essa raiz que estava atrás está vindo para frente. E está aparecendo a raiz do subsequente, a raiz do sucessor. Então, aqui ficou raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo vai dar menos 1 do mesmo jeito. Repara que embaixo está sempre dando menos 1. E para eliminar esse menos 1, você troca o sinal do primeiro e o sinal do segundo. Olha, algo está acontecendo. Veja, na primeira racionalização apareceu raiz de 2 positivo. Na segunda racionalização apareceu raiz de 2 negativo. Então, espera-se que nessa terceira racionalização vá aparecer a raiz de 3 negativa para você fazer o corte. Raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar 0. E esta última aqui, ó, racionalize para ver o que acontece. Esta última, ela não vai ter ninguém para cortar com este elemento aqui. Porque ele é o último, não vai aparecer outro dele. Repara que quem está ficando alternado é quem aparece na frente e depois atrás. O 10 parou aí, ele não vai pular para frente. Não vai aparecer a raiz do 101. Parou ali, então vamos racionalizar isso aí. 1 mais raiz de 99 mais 10. Multiplica pelo conjugado. Raiz de 99 menos 10. E raiz de 99 menos 10. Vai ficar raiz de 99, raiz de 99 menos 10. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo vai dar 99 menos 100, que dá menos 1. E aqui, ó, fica menos a raiz de 99 mais 10. Pronto, agora a gente termina. Vamos ver o que acontece? Ó, isto aqui racionalizado equivale a menos 1 mais raiz de 2. Mais menos 1 mais a raiz de 2. Aí, este segundo racionalizado está aqui, ó, menos 2 mais raiz de 3. Menos 2 mais raiz de 3. Este outro racionalizado vai aparecer menos raiz de 3 mais 2. Depois, o próximo racionalizado vai aparecer 2 mais a raiz de 5. E o próximo vai aparecer a menos a raiz de 5 e o outro positivo. Sempre vai ficar alternando. O próximo seria menos raiz de 2, ou desculpa, menos raiz de 3 mais 2. E o outro ia ser menos 2 mais a raiz de 5. E o outro, mais raiz de 5
menos 6. Sempre um positivo e um negativo para você eliminar. Então aqui, ó, ia ficar menos a raiz de 3 e mais alguma coisa para você fazer o corte, tá? Então, ficaria menos alguma coisa. E o último a aparecer vai ser menos raiz de 99, que já vai ter uma raiz de 99 positiva à frente dele, para você cancelar. Menos raiz de 99 mais 10. Tudo isso aqui vai ser cancelado. Vai aparecer uma raiz de 3 positiva, uma raiz de 3 negativa. Uma raiz de 2 positiva, uma raiz de 2 negativa. Uma raiz de 99 positiva e uma negativa. O que vai ficar aqui, ó, é o menos 1 e o 10. E menos 1 mais 10 é igual a 9. E a resposta para isso é letra E, de ESA. Essa é uma questão que aparentemente é difícil. Mas se você não está habituado a responder exercícios, vai achar difícil. Se você já viu alguma coisa parecida com essa, você vai ter ideias para responder isso. Se você viu apenas com duas até aqui, por exemplo, expressões até aqui, a ideia principal quando aparece raiz no denominador é racionalizar. Então, a primeira ideia que deve vir à cabeça aqui é racionalizar. Se tiver outras formas de responder, e se alguém respondeu de outra forma diferente, pode deixar aí o comentário e fazer a sugestão para a gente analisar. Beleza? Esse foi o quarto simulado. Este é o quarto simulado da Open Book Apostilas voltado para a prova da ESA. Se você comparar com os outros, veja que o nível está elevando. O tempo do vídeo aumentou, né? Porque esse foi um pouco mais trabalhoso. Os outros são mais simples. Então, o nível está aumentando gradativamente desse simulado. E sempre no estilo ESA. É o quarto simulado Open Book Apostilas, respondido pelo professor Anthony. Lembrando que o link para baixar o PDF deste simulado vai estar na descrição. O link dos simulados anteriores também estará na descrição. O link do meu Instagram e o link do Instagram da Open Book Apostilas. Espero que tenham gostado. Espero que estejam aproveitando essas aulas que estamos disponibilizando. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.